tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele e hoje trouxemos um vídeo muito especial aqui pra vocês. O vídeo, onde eu vou fazer um bolo em comemoração dos 20 mil inscritos aqui do nosso canal. Já aproveito para agradecer a todas as pessoas que estão inscritas, todas as pessoas que nos acompanham, que fazem esse nosso sonho ser possível, se tornar realidade. Então, nós devemos tudo a vocês. Muito obrigada, tá? Então, vou fazer um bolo aqui. Pensei que hoje o nosso bolo merecia um formato diferente, Então eu vou fazer um bolo no formato de hexágono, Um bolo hexagonal. E eu vou decorar ele com chocolate. Nesse vídeo eu vou mostrar mais o processo de montagem desse bolo, então eu não vou passar receita, mas o que eu vou utilizar aqui já tem no nosso canal, que é a massa amanteigada. Eu vou deixar tudo na descrição e nos comentários desse vídeo. E também lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Temos também aqui os recheios, que são a ganache, brigadeiro de maracujá e a ganache branca, que eu postei no vídeo passado, inclusive. E também o buttercream suíço. E antes de começar o nosso bolo, de fato, a gente precisa de molde, E como que eu fiz esse formato? Eu conectei o meu computador na TV, e aí eu encostei ali o meu papel manteiga e fui desenhando, depois eu recortei. Você pode também fazer o desenho ali na mão livre, mas eu sou péssima para desenhar, então por isso que eu fiz dessa forma, achei mais fácil para mim. Ou pode até mesmo fazer na tela ali do computador ou imprimir. Enfim, aí você que escolhe a forma que você vai fazer. Depois que eu risquei aqui, cortei meu papel manteiga, eu risquei também um papelão. Por que eu fiz um papelão? Porque eu não tenho aqui um disco de isopor nem nada que seja mais rígido, Então, o papelão foi a coisa mais prática que eu encontrei aqui. E desse lado eu coloquei uma cartolina branca, apenas para ficar mais, agradável ao olhar, E passei um papel filme, encapei tudinho, para esse papelão não entrar em contato com o nosso bolo ali diretamente e também para ter uma certa ali antiaderência, porque a gente vai encostar esse molde no buttercream e depois a gente precisa desgrudar ele de lá. Eu tenho aqui, as massas de bolo que eu já fiz. Essa aqui é uma massa amanteigada e eu assei em forma de 20 centímetros de diâmetro. E também vou utilizar uma massa aqui que foi um teste meu, então eu vivo fazendo testes aqui em casa, então vou utilizar ela também. Estou utilizando esse tapetinho antiaderente aqui na minha bailarina, que é para não, escorregar aqui o meu bolo, a minha base. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, o meu bolo, deixar bem no centrinho. Vou colocar aqui os meus bolos bem retinhos, uma camada em cima do outro. Eu já cortei, em camadas aqui de aproximadamente uns 3 centímetros de altura. Então, agora que eu já deixei bem retinho, aqui eu tenho, o nosso molde de papel manteiga e o nosso molde aqui de papelão. E o que eu vou fazer? Agora eu vou cortar esse papel manteiga aqui meio centímetro para ficar um pouquinho menor do que esse aqui. Já já vocês vão entender o porquê. E agora a gente vai começar a esculpir, cortar aqui nosso bolo com o papel manteiga, que é o menorzinho. Eu vou até colocar um pouquinho de brigadeiro aqui no meio pra grudar esse meu papel manteiga e ele não se mexer. Ok, deixo bem ajeitadinho. É importante nessa hora a sua massa não estar morna, tá? É importante ela estar fria ou até mesmo gelada. Pode facilitar pra cortar ela sem esfarelar. Então a gente começa a esculpir o nosso bolo e acaba que a gente retira, umas partes de massa. E você pode deixar ali uma bandejinha, um prato, alguma coisa do lado ali da boleira, que enquanto você vai cortando ali a sua massa, ela vai caindo nesse prato, nessa bandeja. E aí você pode comer esse bolo com café mesmo, que fica uma delícia. Já que o bolo amanteigado, pra mim, é o mais saboroso que tem. Então, gente, cá está o nosso bolinho. E agora sim a gente vai montar aqui o nosso bolo. Vou utilizar um tabuleiro de MDF, porque a gente precisa de um tabuleiro mais firme, como a gente vai utilizar buttercream nesse bolo. Coloco aqui. Vou começar passando um pouquinho de buttercream aqui no meu MDF para grudar o meu bolo. Eu já deixei aqui na ordem que eu vou colocar. É importante você marcar com alguma coisa ali o lado certo, que você cortou ali a sua massa. Então marca ali todas as massas de um lado só, para você colocar esse lado marcado um em cima do outro, para não correr risco, de ter algum lado cortado ali diferente. Eu não sei se deu para entender, mas eu vou mostrar no vídeo, tá bom?
Então aqui está o nosso ladinho, vou deixar virado pra cá pra vocês verem. E agora eu vou fazer a minha cinta de contenção com buttercream. Você pode fazer também com recheio mais firme, uma ganache, algum creme que dê ali estrutura pro nosso bolo e consiga segurar o nosso recheio lá dentro para não ocorrer dele vazar. Como eu já disse, né, esses recheios que eu vou utilizar, né, eu já ensinei no vídeo anterior, porém eu já adianto aqui pra vocês que precisa ser recheio firme. Como esse bolo a gente não vai colocar ali numa folha de acetato, não vai prensar ele, deixar ali na geladeira muito tempo, então a gente precisa que o recheio seja firme, pra manter o nosso bolo estruturado, pra não vazar, enfim. O lado que eu marquei aqui, no lado que eu marquei aqui. É importante não olhar apenas de cima, mas a gente se abaixar também na altura do bolo para ver se realmente está certo. Essa caldinha eu fiz de açúcar, é uma caldinha bem básica, eu utilizei 1 parte de açúcar para 5 partes de água, ok? Essa é a minha proporção. Então, gente, não precisa molhar muito, tá? Não precisa encharcar essa massa, senão ela acaba perdendo a estrutura dela. Depois que a gente termina de montar ali, colocar o nosso recheio no bolo, é importante a gente dar mais uma esculpida ali, se for necessário, né? Pra deixar o nosso bolo bem retinho. E depois a gente pega com uma espátula mesmo e vai aplicando uma primeira camada ali de buttercream. Eu chamo de uma camada base, né? Que ajuda também a estruturar o nosso bolo. Então eu passo ali nos lugares onde tem falhas ali, onde não tem massa, onde não tem recheio. Enfim, eu vou preenchendo e deixando ele mais retinho. E eu coloquei também aqui no meu bolo 3 canudos, só pra na hora que eu for cobrir ele, decorar ele, não acontecer de ele se mexer, já que é um bolo mais delicado, né? Um formato mais delicado. Depois de passar essa primeira camada, eu levo meu bolo pro freezer ou pra geladeira, pelo menos ali uns 30 minutos, tá? Pra ele pelo menos dar uma firmada. Se você puder deixar mais tempo, deixa, que é melhor pra gente não balançar ali o nosso bolo na hora que a gente for cobrir ele. Então depois de algum tempo, meu bolo já está bem mais firme, já está mais geladinho. E agora eu vou começar passando o buttercream por cima do meu bolo, porque é ali que a gente vai colocar o nosso molde, né? O nosso molde feito de papelão, aquele mais rígido. Ah, eu falei que tinha que deixar esse molde um pouquinho maior do que o molde que eu utilizei para cortar a massa, justamente porque agora a gente vai precisar passar o buttercream nesse espaço que ficou ali entre a massa e o limite do nosso molde. Agora, com o nosso molde coladinho, bem certinho ali nos ladinhos certos, começo a aplicar ali o meu buttercream nas laterais, com o saco de confeitar mesmo. Se você quiser, pode aplicar com uma espátula, também não tem problema. E depois que eu termino de aplicar ali o meu buttercream nas laterais, eu pego uma espátula menor para ir preenchendo ali os espaços que ficaram e depois eu vou utilizar essa espátula maior para finalizar ele.
Então, depois de eu alisar bem ele ali, eu vou levar ele pra geladeira novamente, agora pra endurecer o nosso buttercream, porque eu quero deixar ele mais retinho ainda, tá? Então eu quero deixar ali as laterais mais alinhadas. Então vai ser muito mais fácil fazer isso com o meu buttercream gelado. Vai demorar ali mais ou menos meia hora, talvez um pouquinho mais. E aí, quando eu sentir que ele tá bem geladinho, que eu vou conseguir esculpir ele ali, aí eu retiro do meu freezer e com a minha espátula novamente eu vou alisando ele agora pra finalizar. Feito isso, depois de deixar ele bem retinho, aí eu reservo o meu bolo. Você pode reservar ali na sua geladeira se você for decorar em outro momento, porém eu já vou decorar ele, então eu vou deixar ele reservado em temperatura ambiente mesmo enquanto eu faço ali as minhas lâminas de chocolate. Eu tô utilizando aqui para decorar um chocolate nobre, tá? Um chocolate que eu já temperei aqui, eu temperei ele com micril. Pra mim é a forma mais prática, mais rápida e mais fácil, enfim, é a melhor forma. Quem não souber temperar com micril, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Porém, se você mora num lugar muito quente e você não tem essa segurança, você acha que talvez não dê certo, aí sim você pode utilizar o chocolate fracionado. Eu indico muito a marca Cical, até as coberturas deles são gostosas, então é a marca que eu gosto muito. Ou até mesmo você pode fazer uma camada ali mais grossa da sua lâmina de chocolate, isso pode ajudar também a não derreter. Você pode utilizar um tapete de silicone agora, uma folha antiaderente ou até mesmo algum tipo de plástico, mas eu vou utilizar aqui o papel manteiga para colocar o meu chocolate. Coloco ele ali e passo a espátula ali, deixando ele mais ou menos com uns 3 milímetros ali de grossura. Se você quiser pode deixar mais que isso, mas para mim foi suficiente aqui. Depois que eu deixo todo preenchido ali, eu medi a altura do meu bolo, tá? Então eu fiz um pouquinho mais alto que o meu bolo, esse chocolate. E aí eu deixo ele esfriando em temperatura ambiente mesmo. Pelo menos com papel manteiga, se eu levar direto pro freezer ou pra geladeira, ele acaba comprimindo, parece, o chocolate e ele acaba ficando torto, né? Ele fica meio ondulado. Então, por isso que eu deixo ele esfriando ali em temperatura ambiente e depois eu levo ele pro freezer para dar ali um choque térmico para ele ficar crocante. Mas primeiro, espero ele ficar mais sequinho e aí com uma faca eu corto ele ali no formato que eu quero. Depois de cortar tudo, eu pego outro papel manteiga, coloco por cima desse chocolate e viro essas minhas lâminas em cima de outro papel manteiga. E aí, se eu perceber que ele tá desgrudando facilmente, eu vou desgrudando com cuidado ali. Eu digo com cuidado porque eu acabei até quebrando uma lâmina ali, porque eu fui fazendo muito rápido. Então, cuidado. Feito isso, agora sim eu vou levar ali um minutinho pro meu freezer, esse chocolate, apenas como eu disse, para dar aquele choque térmico, para ele não ficar macio e não derreter com facilidade. Agora com ele mais geladinho, crocantezinho, eu vou utilizar aqui um pó para decoração dourado rosé e eu vou jogando aqui em cima do meu chocolate e com um pincel com as cerdas mais macias, eu vou passando ali, colorindo ele, né, com esse pó. Depois de tudo coloridinho, chegou a hora de eu aplicar essas lâminas no meu bolo. E como que eu faço? O meu buttercream do bolo ele tem que estar um pouco cremoso pra gente conseguir grudar ali essas lâminas, mas além disso eu também vou passar um pouco de buttercream na parte de trás ali das minhas lâminas para grudar, né, com mais facilidade ali no meu bolo. Eu fui colocando essas lâminas, né, uma um pouquinho em cima da outra ali, e eu gostei, achei bacana, porém, né, você pode fazer ali do jeito que você quiser, existem inúmeras possibilidades de decoração com chocolate. Então, depois de preencher todo o meu bolo, a gente leva ali ele um pouquinho para a geladeira ou até mesmo para o freezer para firmar, né, esse buttercream. Enquanto o bolo foi gelando, eu peguei um pouquinho de chocolate que sobrou ali das nossas lâminas, piquei ele para ficar ali, né, uns pedacinhos menorzinhos, colori com mais pó para decoração, né, que eu tô utilizando, e coloquei ali por cima do meu bolo para preencher, né, o topo.
Enfim, esse foi o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do joinha pra ajudar a gente. Nos segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, que é @andriele.alexation. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso aí. Até a próxima!